Pergunte a qualquer estrangeiro quais são as 3 primeiras coisas que vêm à cabeça quando pensam no Brasil: samba, futebol e favela. Bem, eu não tenho tanta certeza sobre favela, mas o que eu sei é: as favelas são uma parte indissociável do que é o Brasil. Coleção Antirracista, Episódio 5: Urbanização como Apartheid. Segundo o IBGE, em 2019, o Brasil tinha mais de 5 milhões de habitações em cerca de 13 mil favelas ou comunidades espalhadas pelo país. Como o Brasil se transformou num dos lugares com maior número de favelas no mundo? E por que a maior parte dos seus moradores são negros? Para entender como isso aconteceu, volte comigo ao passado. Durante a colonização portuguesa, a divisão das terras funcionava no sistema de sesmarias, que consistia na concessão de terras da coroa para uso agrícola. O sistema durou 3 séculos, até que José Bonifácio de Andrada e Silva pôs fim a esse modelo. A partir de 1822, quem ocupasse as terras públicas poderia reivindicar sua posse. O que poderia ser benéfico a negros livres que, sem dinheiro, teriam como ocupá-las e usá-las para sua subsistência. Porém, em 1850, quando é criada a Lei da Terra, as coisas mudam. A posse da terra pública só é possível através da compra. E para isso era necessário, além de dinheiro, ter advogado, documentos, saber ler e escrever, o que praticamente impossibilitava um negro alforriado de ter uma terra. Então, ali meio que coincide início da urbanização, abolição da escravidão, e aí você tem um contingente de pessoas negras que viviam nas senzalas, enfim. Aí acaba a escravidão, para onde essas pessoas vão? Para as cidades. Sim, agora livres e jogados à própria sorte, sem emprego, educação, terras e dinheiro, muitos negros ex-escravizados do meio rural foram viver em cortiços, que são habitações coletivas de péssima condição sanitária, localizadas nas regiões centrais das cidades. Mas para muitos, isso também duraria pouco tempo, porque entre 1875 e 1930, o Brasil buscava embelezar suas cidades, dando uma cara mais europeia e removendo os indesejáveis. Um dos casos famosos de despejo aconteceu em 1893, no Rio de Janeiro, quando o então prefeito Cândido Barata Ribeiro, com o apoio dos jornais e da polícia, demoliu o resistente cortiço Cabeça de Porco, desalojando 4.000 pessoas para dar lugar a um túnel, no bairro da Gamboa. Sem ter para onde ir, os despejados se mudam para o Morro da Providência e constroem barracos de madeira. Alguns anos depois, ex-soldados da Guerra de Canudos, cansados de esperar pelas casas prometidas pelo governo, vão fazer companhia para os habitantes do Morro da Previdência. E batizam o lugar de favela, em referência a uma planta típica da região de Canudos. E assim, nasce a primeira favela do Brasil. Acontece que a gente tem que pensar que os espaços de favela eles foram pensados politicamente para alocar os indesejáveis que a sociedade branca elitizada não queria ter que lidar. Diferente do Rio de Janeiro, onde as favelas foram construídas nos morros, em São Paulo, à medida que a cidade foi crescendo, muitas famílias negras e pobres que moravam no centro foram removidas para locais distantes. Quer um exemplo de como isso funcionou? No começo do século XX, os negros que viviam nos cortiços do Centro Velho são expulsos e vão para bairros próximos, como o Bexiga. Até que a cidade cresceu, e o bairro passou por mudanças, como a construção da Avenida 9 de Julho, iniciada em 1929, que despejou boa parte das famílias negras do Bexiga. Elas se estabelecem na Zona Norte, região semi-rural e desvalorizada à época, graças à compra de terrenos por meio de acordos familiares e da ajuda de instituições negras como a Frente Negra Brasileira. Isso foi o efeito de como a cidade foi distribuída, do urbanismo higienista que foi caminhando ali ao longo da nossa história e sempre empurrando a negritude para os lugares onde ninguém queria ocupar. Porém,
Nem só de remoção vive a segregação, mas também de toda a gentrificação possível. Gentrificação? Uau! Um termo criado pela socióloga britânica Ruth Glass, em Londres, para explicar a segregação urbana. É quando um bairro histórico ou popular, abandonado pelo poder público e degradado, passa a atrair pessoas de renda elevada. A chegada desses moradores provoca reformas públicas e novos serviços e, como consequência, aumento nos preços dos imóveis e do custo de vida, expulsando os antigos moradores. Em 1964, o primeiro presidente da ditadura militar, o general Castelo Branco, logo que assumiu o poder, cria um projeto para acabar com a falta de moradia e a favelização no Brasil. É o BNH, Banco Nacional da Habitação. Será? Usando os recursos do recém-criado FGTS, um fundo que arrecadava 8% do salário do trabalhador, foram construídos nas periferias das cidades vários conjuntos habitacionais, como a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, Cajazeiras, em Salvador, entre outros. Eram habitações de baixa qualidade, com infraestrutura precária e péssimo transporte público. O plano falhou. Grande parte dos recursos do FGTS foi usado para financiar a construção de condomínios para as classes média e alta. O déficit de moradia aumentou e a favelização cresceu como nunca. Onde esse Estado falhou? Falhou para quem? Falhou para esses descendentes de africanos, para esses povos originários que construíram o próprio Estado. E para quem ele tem funcionado bem? Tem funcionado bem para uma pequena elite branca que controlam as instituições estatais e as instituições privadas. Na ditadura militar, o Brasil se torna o país mais desigual do mundo e instala um apartheid urbano. Mas o que é apartheid? Foi um sistema segregacionista criado pelo governo branco da África do Sul em 1948, combatido por lideranças como Nelson Mandela. Os negros não podiam morar e frequentar locais de brancos, viviam em favelas, estudavam nas piores escolas e sofriam violência policial, entre outras privações. Não te lembra um certo país da América do Sul? Então, não existe uma segregação formal, mas existe uma segregação visível. Quando a gente transita pelos espaços da cidade, você sabe exatamente onde você está pisando e se você pode ou não permanecer ali. As consequências da segregação racial promovida pelo descaso com as periferias podem ser percebidas pelo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que mede o desenvolvimento nas áreas de educação, saúde e renda. Em Salvador, quase 70% dos brancos residem em bairros considerados nobres, com IDH elevado, o que significa que a cada 10 brancos na cidade de Salvador, 7 são de classe média ou alta. Já no bairro de Itapuã, de baixo IDH, 80% da população é negra. Ainda segundo dados do IBGE, em 2019, mais de 45 milhões de pessoas residiam em habitações precárias. Destas, 69% são negras. Mas se você olhar para o espaço das cidades, o espaço urbano, nós não estamos juntos. Os melhores lugares, os lugares que têm mais serviço público, os lugares que têm melhor arruamento, os espaços que têm o melhor atendimento de saúde, de rede de esgoto, de saneamento, são lugares de brancos. Morar na periferia também significa menores oportunidades de emprego. A maioria das vagas estão nos centros das cidades e existe um preconceito quando a pessoa vem de um bairro periférico. Preciso muita resistência para sair da periferia e chegar no centro e ainda assim estar inteiro. Porque o corpo sente o peso
da cidade, né? O ar muda. Uma pessoa que passa 2 horas de manhã dentro de um ônibus e 2 horas à noite voltando para casa dentro de um ônibus, no final do ano passou 1 mês dentro de um ônibus. Mas o que acontece quando as pessoas negras alcançam a classe média e alta? Estudos mostram que, em São Paulo, os brancos de alta renda escolhem morar em bairros considerados nobres, enquanto os negros, na mesma condição social, geralmente escolhem permanecer nas periferias consolidadas. Acontece que existe uma parede de vidro que vai limitar ou que vai dizer para você que aquele lugar não é um lugar que você possa morar. Durante as últimas décadas, especialistas vêm discutindo soluções para reduzir a segregação racial presente nas cidades brasileiras. Algumas das ideias passam por melhorar o transporte público, desenvolver polos financeiros e industriais, regular o mercado imobiliário e potencializar espaços de cultura e sociabilidade. Mesmo com o histórico descaso do Estado e o racismo que associa a periferia à violência, as favelas geram uma economia de mais de 119 bilhões de reais por ano e vêm passando por melhorias de infraestrutura, desenvolvendo tecnologia, cultura e projetos sociais, graças à contínua pressão dos movimentos negros. É também de lá que saíram grande parte dos principais artistas, atletas e educadores do país. E se no século XX a elite brasileira decidiu urbanizar o país de forma segregada, expulsando negros e pobres do centro para as periferias, hoje as periferias se tornaram centralidades em produção cultural, social e econômica. Impossíveis de serem ignoradas.